Uma informação que merece ser cada vez mais divulgada diz respeito ao funcionamento do cérebro. Há um grande preconceito em relação a doenças e distúrbios psiquiátricos, ao sofrimento, à depressão, baseado no desconhecimento de como é que essas coisas acontecem. Então é comum dizer para um depressivo assim: tenha força, reaja. Isso equivale a dizer a um fraturado da perna: tenha força, ande. Ou um infartado: engula o choro, levante-se, reaja. Não é possível. Para o coração reagir, ou para o osso reagir. Da mesma maneira, o cérebro tem um funcionamento que justifica todas as funções que nós temos. Todos os pensamentos, todos os sentimentos, todas as nossas ações e até mesmo a nossa memória. Tudo isso está ligado ao funcionamento celular e biológico do cérebro. Como é que se dá a transferência de um pensamento? Quando você escuta uma canção, vê um ator cumprir uma cena de uma forma tão brilhante, você se sensibiliza. Quando você vê uma criança feliz, ou em algum momento em que está terrivelmente triste, como é que o cérebro está funcionando? Na verdade, o nosso cérebro é composto de fios minúsculos chamados neurônios que vão se organizando, fazendo pequenas bobinas que dirigem o nosso pensamento e que dirigem o nosso comportamento. Quando alguém está triste, isso significa que a transmissão da sensação de bem-estar de um neurônio para o outro está rompida. Geralmente rompida por um mecanismo químico que fica entre os dois neurônios. Este mecanismo de transmissão do pensamento, dos sentimentos, da memória, do conhecimento, ele vem por um neurônio numa descarga elétrica, tem um pequeno espaço, continua no outro neurônio com uma descarga elétrica. No meio, na sinapse, esse espacinho entre um neurônio e o outro, há uma transmissão química. É por isso que o uso de substâncias químicas, drogas, altera os sentimentos, altera a percepção, a capacidade de compreender o mundo. Vem o impulso elétrico dizendo: seja feliz. Aqui no meio tem que ser liberada uma substância, um neurotransmissor. Esse neurotransmissor está com a sua produção comprometida pela entrada aqui dentro, nesse espaço, de drogas. Maconha, álcool, cocaína, remédios podem alterar. E aí, não é liberada a substância em quantidade suficiente, do lado de cá do neurônio não continua o impulso. Então a percepção de bem-estar se perde. Quando uma pessoa está deprimida, ela não está deprimida porque ela é fraca. Ela está deprimida porque naquele espacinho que eu citei está havendo uma menor produção de neurotransmissor. A doença se dá porque há uma menor produção de neurotransmissor. Assim como na diabetes,
a doença se manifesta porque é uma menor produção de insulina. O diabético não é um fraco. O deprimido não é um deficiente moral. Ele tem um cérebro que está produzindo menos neurotransmissor, levando-o a não ter a sensação de prazer, a ter uma queda na sua capacidade de expor a sua energia vital, de colocar o seu corpo e a sua vida em andamento. Isso tudo, há nesse momento fortíssimo indício científico que seja determinado por pequenas alterações genômicas, ou seja, alterações nos nossos, digamos assim, chips cerebrais, o nosso material genético. As doenças mentais são fruto de características genéticas diferenciadas que repercutem em vários setores, principalmente na neurotransmissão. Esse tema, ele tem uma importância muito grande em nós divulgarmos publicamente, para quebrar o preconceito. Muitas pessoas, a maioria das pessoas que nos escutam, tem problemas de natureza mental. Não grandes doenças, mas pequenos problemas que tornam a vida mais difícil. E não procuram ajuda porque creem que serão alvo de julgamento. Na verdade, elas serão compreendidas por um bom profissional que poderá, ao orientá-las, ajudá-las a superarem essas dificuldades. Devo dizer que o Brasil tem profissionais da área de saúde mental de excepcional qualidade. O Congresso Brasileiro de Psiquiatria é o segundo maior congresso na modalidade do mundo. É maior que o Mundial de Psiquiatria. A Associação Mundial de Psiquiatria não reúne tantos profissionais quanto o Congresso Brasileiro. A psiquiatria brasileira tem um destaque extraordinário. O que nos dá uma esperança de conseguirmos ajudar ainda mais aqueles que sofrem desses pequenos problemas.